Olá pessoal, sou Abner Ivan, chefe patissier e chocolatier, consultor técnico da Barrica Le Beau, e hoje eu estou aqui na loja Santo Antônio para trazer para vocês uma incrível receita de trufa tradicional. Mas antes de começar a receita, se inscreva aqui no canal para a gente trazer mais conteúdos bacanas como esse para vocês. Bom pessoal, então a ideia dessa receita é fazer várias aplicações ou tipos de trufas, né, com a mesma base, a mesma receita, tá? Então a trufa tradicional nada mais era do que a ideia de ter parecido com um fungo ou trufa, a trufa negra ou trufa branca, que é um tubérculo que é achado embaixo da terra, tá pessoal? Então ao extrair isso, tinha um pouco de terra, né? Então parecia com essa criação, que nada mais foi a partir de um erro, né? Essa ganache que foi feita a trufa. Então, só para vocês entenderem, a trufa tradicional ela não é 100% redondinha e vai cacau em pó para lembrar a terra e homenagear essa iguaria que é a trufa, até que é caríssimo e tudo mais. Então, esse é o princípio da trufa tradicional. Mas aqui a gente vai mostrar algumas aplicações para vocês. Bom, então para iniciar nossa ganache base, tá pessoal? Então a gente vai, primeira coisa, derreter os chocolates. Então aqui a gente vai utilizar chocolate amargo e chocolate ao leite para ter um contraste de sabor, tá? Então a gente vai derreter esse chocolate e esses dois chocolates e reservar. Lembrando para não ultrapassar os 45 graus, tá pessoal? Sempre no derretimento para não queimar o chocolate. Então depois a gente vai aquecer a parte líquida, tá? Então a gente vai pegar creme de leite, vai adicionar a glucose, tá? Levemente aquecido só para tirar do potinho, e por último a manteiga sem sal, tá? Então a gente vai levar isso para aquecer, tá? Entre 20 a 30 segundos e vai misturar isso juntamente com o chocolate previamente derretido. Misturei até eu formar até a emulsão da minha ganache, ficar lisa, elástica e brilhante, tá? E por último eu vou adicionar conhaque, tá pessoal? Então a trufa tradicional tinha um pouco de bebida alcoólica, não é para vir o teor alcoólico, aquela pancada de álcool, mas é para ter também um sabor aí diferente e ajudar na durabilidade também da minha receita, tá? Então eu posso usar conhaque ou rum nessa receita, que seria a ideia da trufa tradicional. Misturei isso, igualei tudo, vou deixar isso reservado, né, para resfriar isso na temperatura entre 18 a 21 graus, mas se você quiser acelerar um pouquinho o processo na geladeira, lembrar sempre de colocar um plástico filme em contato para não ressecar ou ter contato com a umidade da geladeira. Bom pessoal, então a gente vai iniciar as nossas vertentes, né, da nossa trufa. Já com a nossa trufa, a base já fria, né, na textura que eu preciso nela ao ponto de bico, tá pessoal? Então, numa forma, né, com um tapete de silicone ou com um papel manteiga, a gente vai colocar a nossa trufa, né, a nossa base, numa manga de confeitar, pode ser com um bico liso ou sem bico, tá? E vai fazer bolinhas aí do tamanho da preferência de vocês, tá? Eu gosto de fazer entre 15 a 20 gramas, 25 gramas máximo, para não ficar muito grande, tá? Deixo essas bolinhas cristalizar, tá? Entre 2 a 3 horas, ou se quiser acelerar um pouco na geladeira também pode, tá? Depois eu vou levemente bolear, né, essa trufa, porque lembrando que a trufa tradicional não precisa ficar 100% redondinha. E aí eu vou finalizar da maneira tradicional que foi criada essa trufa, que é colocar somente no cacau em pó. Aqui eu estou utilizando o cacau em pó 100%, tá? Então da linha Cacau Barry, que é a linha francesa, que é o cacau extra brut, que ele é mais avermelhado, tá? E isso também causa mais impacto, tá? Porque a pessoa sente vontade de comer por ser uma cor mais quente, tá pessoal? Então é uma dica aí para vocês também. Se eu utilizar o cacau Plain Arome, um exemplo, que é da mesma linha, ele é um marrom intenso e às vezes não vai despertar esse desejo de comer. Então, finalizando ela com cacau em pó mais avermelhado, fica mais chamativo e lembra mais a questão da terra e da trufa que eu contei para vocês. Bom pessoal, então a gente vai para a ideia da nossa segunda trufa, segundo acabamento com a mesma base, tá? Então diferente da nossa trufa 1, que a gente precisava ela mais firme, a ponto de bico, porque a gente ia fazer ela
finalizar da maneira tradicional, a gente vai utilizar a nossa trufa oca, que é a trufa shell, tá? Que é a trufa da Callebaut, que já vem pronta as trufinhas, só para vocês rechearem, tá? Então a gente tem ela na cor amargo, ao leite e branco, tá? Bem bacana isso, que vai otimizar a sua produção, ter padrão e vários outros benefícios, tá? Tem caixas menores com 123 unidades e caixas maiores, tá? Então, para facilitar a vida de vocês. A gente vai pegar uma parte, uma quantidade dessas trufas ocas. O nosso recheio, diferente do outro, a gente tem que estar com ele mais fluido, entre 28 a 30 graus, para não derreter e colocar dentro da trufa e derreter a casquinha que já está pronta, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai aquecer levemente, ou se a minha trufa já estiver pronta, né? Ou eu vou esperar ela, depois de pronta, esfriar entre 28 a 30 graus. Vou aplicar com uma manga de confeitar, tá? Aplico dentro da minha trufa oca, não deixa transbordar demais, tá, pessoal? Senão depois eu não consigo finalizar a minha trufa. E vou deixar ele cristalizar entre 2 a 3 horas. Temperatura entre 18 a 21 graus. Ou se eu quiser acelerar um pouquinho na geladeira, com cuidado para não absorver muita umidade, tá, pessoal? Depois disso, eu vou pegar o chocolate já temperado e vou selar, né, com a manga de confeitar, selar as nossas trufas, as pontinhas, a superfície, né, da nossa trufa, para não ficar em contato com o ar, o recheio, né, da nossa ganache. Depois disso, vocês também podem usar, aqui eu vou dar ideia para vocês, tanto a trufa tradicional, né, feita na trufa oca, como também a trufa no palito, tá, pessoal? Então, depois que eu pinguei o chocolate já temperado, eu posso vir com a ideia do palitinho, tá, de pirulito, e aplicar ali, depois que ele cristalizou ali no chocolate ainda líquido, né, fluido, aí ele vai cristalizar e firmar o palito, tá? Então, depois disso, né, tudo firminho, tudo já aplicado, seja com palito ou seja na trufa tradicional, cristalizou aquele chocolate da selagem, eu vou para o acabamento, tá? Então o chocolate eu fiz a temperagem, todo o processo, já frio, entre 30 e 31 graus, eu vou fazer a aplicação e a decoração da nossa trufa, tá? Então a primeira decoração a gente vai fazer a trufa no palito, tá? Depois de cristalizado, a gente vai pegar o palito, a trufa do palito, e mergulhar no chocolate, tirar o excesso levemente. E aí eu trouxe a ideia para vocês de 2 tipos de decoração, tá? Um no transfer, tá? Que é o transfer de chocolate. Apliquei no chocolate, tirei o excesso e vou colocar sobre o transfer para ele cristalizar. Depois a outra ideia é fazer moedinhas de chocolate. Seja aqui eu estou fazendo com a logomarca da Callebaut, que é a mandala, mas uma dica para vocês que vocês podem fazer um sinete com a logomarca de vocês, com a logomarca de um cliente corporativo, iniciais de noivos e outras ideias, tá? Então, fiz as moedinhas com chocolate temperado, peguei o sinete e eu tenho que deixar ele bem gelado ou congelado. Aqui eu estou usando spray ice, tá, pessoal? Spray congelante. Mas vocês podem usar gelo seco ou congelar no congelador, o sinete, e aplico sobre a moedinha, o pingo de chocolate, tá? Então com a mangueira de confeitar a gente faz as gotinhas sobre o papel manteiga e depois aplica o sinete extremamente gelado ou congelado. Vai cristalizar, eu tenho a nossa moedinha com a nossa logomarca, tá? Depois disso, vou passar um pó metalizado para ressaltar a nossa logomarca, viro elas ao contrário, tá? Com o lado da logomarca para baixo. E aí eu vou banhar nosso pirulito no chocolate novamente, sempre chocolate temperado, tiro o excesso e vou descansar ele sobre essa moedinha virada ao contrário. Levo isso para cristalizar na geladeira rapidamente, 5, 10 minutos máximo, tá? Volto, tiro o que eu fiz no transfer, então eu vou ter o pirulito, o banho acetinado e a chapinha brilhante em cima com o desenho do transfer. E a outra ideia, quando eu virar, eu tenho a chapinha com a minha logomarca na superfície do pirulito, tá? Então são 2 ideias bem legais. Depois a outra ideia é pegar as esferinhas, né, a trufa oca que a gente recheou e selou e banhar manualmente, tá, pessoal? Então a gente também tem essa outra dica, tá? Vertentes aí, que é onde eu utilizei a trufa oca, tanto para fazer a nossa trufa tradicional, tá? Já banhada no chocolate, que é diferente da outra que eu passei só no cacau, e também a ideia da trufa no palito.
E aí a gente vai para outro método para mostrar para vocês que da mesma ganache a gente consegue fazer várias coisas. Bom, pessoal, então a gente vai para a nossa última vertente aí com a mesma ganache, tá? Então é um bombom trufado, que é diferente de trufa. Aqui no Brasil a gente vende a nossa trufa gigante, que seria um bombom gigante. Mas se isso está vendendo, quem sou eu para mudar esse conceito aqui no Brasil? Mas só para vocês entenderem que isso é um bombom trufado e não uma trufa, tá? Então a gente vai fazer aqui o nosso bombom trufado, onde eu estou utilizando aqui uma forma de policarbonato, onde eu fiz com chocolate temperado uma mancha na cavidade da forma, pressionando para ficar um degradê de cor, tá? E eu deixo cristalizar isso na geladeira uns 5 minutinhos. Voltei, vou passar o pó metalizado a seco, tá? Pode ser dourado, bronze, rubi, o que vocês tiverem. Aqui eu estou usando bronze, tá? E aí bato, tiro o excesso do pó metalizado, tá? Aqui eu não tirei, mas é importante vocês fazerem, se tiver excesso, bater e tirar esse excesso, tanto para reutilizar e para não ter problema de misturar com chocolate, tá? Então, depois que eu bati e tirei o excesso, vou colocar chocolate temperado na cavidade, tá? Pode ser com manga de confeitar ou pode ser diretamente com um bol. Fiz isso, retirei o excesso com a espátula, vou vibrar a forma para tirar as bolhas de ar e vou virar a forma para tirar o excesso e ficar só a casquinha fininha do nossa trufa, tá? Na verdade, nosso bombom trufado. E aí eu vou levar isso para gelar rapidamente, uns 5 minutinhos, virado numa folha de papel manteiga, tá? Bom, pessoal, então depois da nossa casquinha já sequinha, já começou a cristalizar, a gente vai rechear o nosso bombom trufado. Então, da mesma forma que a gente fez a nossa trufa dentro da trufa oca, né, que a gente precisou do recheio um pouco mais fluido, eu também preciso para rechear a nossa casquinha do nosso bombom, tá? Então, entre 28 a 30 graus, eu vou aplicar esse recheio. Se ele estiver mais firminho, é só aquecer um pouquinho no micro-ondas, ou esperar esfriar ele entre 28 a 30 graus. Por quê? Se eu colocar ele acima de 30 graus, ele vai derreter a casquinha que já está pronta. Aplico o recheio nas cavidades, tá? E dou uma leve batidinha e levo para gelar isso. O ideal seria entre 18 a 21 graus, se for na geladeira, rapidamente. Voltei isso aqui, eu vou selar o nosso bombom, tá? Que é colocar o chocolate temperado com a manga de confeitar nas cavidades, tá? Na superfície. É super importante nessa etapa que o recheio não passe da superfície do bombom. E aí depois eu passo a espátula para selar o nosso bombom. Levo isso para gelar, tá, pessoal? 10, 15 minutos máximo, tá? Porque se ficar muito tempo dentro da geladeira, quando eu voltar aqui e desenformar, ele vai desenformar, porém ele vai ter choque de temperatura e vai suar a superfície do nosso bombom. Bom, pessoal, então quando acontece esse fenômeno, né, que é criar gotículas de água na superfície, né, que é o famoso suar a superfície, essa água evapora, né, e o açúcar migra para a superfície do chocolate. Esse fenômeno se chama sugar bloom, tá? Que é a migração de açúcar para a superfície do chocolate. O cliente acha que está velho, embolorado, mas foi um fenômeno que aconteceu por excesso de tempo na geladeira, tá, pessoal? E choque de temperatura. Então, sempre a gente vai levar em consideração deixar 10, 15 minutos, colocar ou no celular ou num cronômetro para não esquecer, porque a gente na correria acaba deixando muito tempo isso na geladeira. Então, quando voltou aqui, o ideal de uma boa temperagem, pessoal, é ter o brilho, o snap, que é a crocância, e a retração, que é sair da forma facilmente, sem ficar batendo e quebrar a forma. Então a gente vai desenformar o nosso bombom trufado, vai bater isso de maneira firme, tá? E única, seja na superfície, aqui no caso na pedra, mas com cuidado para não ficar batendo a forma de qualquer jeito, para não amassar os bombons, tá, pessoal? Então aqui a gente bate de uma maneira mais firme, tá? Mais seca, e o que cair, tudo bem, tá? Se não acontecer de ficar um ou outro dentro da forma, dá um espacinho e aí bate novamente, senão você vai estragar todo o seu trabalho. Bom, pessoal, então aqui vocês viram que de uma receita base vocês têm várias vertentes e várias interpretações do que é a trufa, tá?
Então, dentro disso tem todos os cuidados, tempo de cristalização, passos e tudo isso vai interferir na validade, no shelf life do nosso produto. Aqui, como a gente mostrou várias vertentes, eu não posso definir para vocês, vão render tantas trufas. Então vai depender da gramatura de cada trufa, do tamanho da trufa, do bombom trufado, da forma que você usar e tudo mais, tá? Mas se vocês, um parâmetro de validade para vocês seria entre 15 a 20 dias, porém dentro de uma temperatura entre 18 a 21 graus. Se você não tem essa temperatura, você tem que deixar uma margem de segurança aí para não ter problema com o seu cliente, tá? Mas dentro dessa climatização, dessa estrutura ideal, seria entre 15 a 20 dias, tá? Então espero que vocês tenham gostado, tenham absorvido o maior número de técnicas. Não deixe de se inscrever no canal e seguir também a gente nas redes sociais, @loja Santo Antônio, @Calebo Brasil e @Chef Abner. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.